Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 141. Até entrarem no portão da masmorra, os jogadores não sabem exatamente o que há dentro da masmorra. Portanto, os jogadores fazem vários tipos de acordos antes de entrar na masmorra. O mesmo aconteceu com a masmorra da Floresta dos Mortos. Os jogadores que participavam da masmorra haviam feito acordos prévios. Se o primeiro andar da masmorra tivesse uma missão de caça a monstros, então vamos escolher nossas direções com antecedência para que seus movimentos não se sobreponham. Então, quando a missão de caçar 22.222 monstros apareceu, os jogadores simplesmente seguiram as direções previamente acordadas, sem qualquer desacordo. Mas os acordos terminaram aí. Houve acordos específicos depois disso. Tudo o que eles tinham que fazer era caçar tantos monstros quanto pudessem antes que a missão terminasse, mas não havia acordo sobre o método ou processo com o qual caçar os monstros ou quaisquer movimentos detalhados. Era impossível concordar antecipadamente. O que é isso? Portanto, os membros da Guilda dos Grandes não ficaram muito surpresos quando encontraram uma pilha de cadáveres de monstros na frente deles. Soldados esqueletos? E os membros da Guilda Great One não ficaram muito surpresos quando encontraram um soldado esqueleto parado entre os cadáveres. Isaac Ivanov? É Isaac. Eles gritaram o nome do mestre do soldado esqueleto. É Isaac? Os gritos chamaram a atenção de Elise Egon. Elise saiu da névoa espessa, seus olhos turquesa parecendo perfurá-la. Atrás dela, cães formados por espíritos de fogo e gelo apareceram um após o outro. KRRR. As criaturas rosnaram assustadoramente enquanto vinham de todas as direções para fora da névoa espessa. Chocalho. Ao mesmo tempo, um grande número de esqueletos começou a aparecer com chamas queimando nos olhos. Então, dentre os esqueletos, também apareceu uma pessoa usando uma máscara de esqueleto. Isaac Ivanov. Elise Egon repetiu o nome de seu oponente. Depois que ela disse o nome, houve um silêncio profundo. A atmosfera estava tensa. Mas não houve conflito. Parece que nossos caminhos conseguem se sobrepor. Parece que sim. Os dois tiveram apenas uma conversa simples, sem qualquer indício de competitividade. Como mencionado anteriormente, a única coisa em que eles concordaram foi a direção que estavam seguindo. Não houve acordo sobre o seu processo ou movimentos subsequentes, uma vez que não havia forma de chegarem a acordo sobre isso. Em primeiro lugar, durante a caça era possível mudar de direção enquanto perseguia um monstro. Em vez disso, era normal que os caminhos de movimento se sobrepusessem enquanto rastreavam monstros. Eu não notei você por causa da forte neblina. Eu teria dito algo se tivesse visto você antes. Além disso, o primeiro andar da masmorra estava coberto por uma espessa neblina que reduzia consideravelmente a visibilidade. Portanto, a situação em que duas partes se encontravam era inevitável. Bem, não pode ser ajudado. Depois daquela pequena conversa, eles seguiram caminhos separados. É claro que a curta conversa não significava que eles não pensassem um no outro. Chocalho. Isso foi evidenciado pelo fato de Elise ficar olhando para as costas de Isaac Ivanov enquanto ele desaparecia com seus soldados esqueletos. Não importa como se olhasse, seus olhos eram como os de uma fera cujo território havia sido invadido. Foi neste momento que começou a feroz batalha pelo território. Espiritualista. Esta foi uma expressão que foi convenientemente usada para classificar jogadores que tinham o ouvinte de todas as coisas como sua auréola e sua capacidade de se comunicar com os espíritos estava literalmente no nome. Porém, entre os jogadores, a avaliação dos espíritas não foi muito boa. Houve vários motivos para isso. A maioria dos espíritas só poderia fazer contrato com um tipo de espírito. Eles têm excelentes habilidades de luta, mas o consumo de seu poder mágico para manter essa habilidade de luta era muito alto. Além do nível de habilidade, eles também precisavam nascer com uma grande afinidade espiritual e precisavam da habilidade de materializar sua imaginação. Em outras palavras, havia muitas condições. Porém, a capacidade de combate de um espiritualista que conseguisse satisfazer todas essas condições era tão alta que eles eram praticamente iguais a 5 ou 6 jogadores que tinham o guardião da fonte do conhecimento como auréola. Foi Trinity, o mestre da Guilda Great One, quem provou esse fato. Com suas próprias mãos, ela provou quão aterrorizante um espírita poderia ser quando utilizasse perfeitamente 3 tipos diferentes de espíritos. Consequentemente, o poder de Elise Egon, que foi chamado de sucessor de Trinity, já estava muito acima da maioria dos jogadores do mesmo nível. E agora ela estava mostrando isso para o grupo de orcs que ela estava enfrentando. KRRR. Os espíritos que receberam suas ordens correram para travar uma batalha feroz com os orcs, junto com os tanques. Rugido, rugido. Os orcs ficaram confusos com a aparência dessas criaturas e tentaram atacá-las. No entanto, o ataque dos orcs às criaturas feitas de espíritos do fogo era o mesmo que acertar o fogo com um bastão. Uau! Foi como golpear o ar. No entanto, os cães morderam os orcs, cortaram-lhes os braços, queimaram-lhes a pele e congelaram-lhes as almas. Rugido. Isso fez com que até mesmo os orcs com forte vontade gritassem de dor. O Elise gritou mais uma vez. Sacrifício. Estrondo. Após seu grito, uma das criaturas espirituais explodiu, criando um campo de batalha muito caótico. Foi como se uma granada tivesse explodido. Mas aquele era só o começo. Sacrifício. Estrondo. Depois ela detonou mais criaturas espirituais que havia criado, incluindo aquelas que ainda estavam ligadas aos orcs. Naturalmente, esse foi o fim da batalha. Afaste-se.
Fugir. Os outros membros de sua equipe escaparam rapidamente dessa ridícula demonstração de poder de fogo. Quando a batalha terminou, os membros da Guilda dos Grandes foram recebidos com a visão de um campo de batalha onde nem mesmo um único cadáver completo poderia ser encontrado. Não importa quantas vezes eu veja isso me assusta. Foi como aquela pessoa disse, esse nível de destruição era além de assustador. Com tanto poder de fogo, sem mencionar os 3 andares. Mas mesmo as masmorras de 4 andares não seriam um problema. Não é a melhor aula, mas é realmente impressionante. Foi por isso que os rostos de todos os membros presentes estavam rígidos. Claro, a reação de Elise foi diferente. Ela deu um sorriso brilhante quando se deparou com a destruição que causou. Com a combinação do anel do rei Arthur e do cajado de Merlin, eu definitivamente poderia desafiar as masmorras do 4º andar. Em um mundo onde a força era a verdade e o objetivo supremos, não havia motivo para ela ficar chateada. O único que conseguiu passar do 4º andar antes do nível 100 foi o Salvador Lice Junho. Além disso, seu controle sobre si mesma lhe permitiu manter em mente os mais fortes do mundo. Afinal, era a força que ela queria ganhar. Prepare-se para continuar caçando. Naturalmente, ela incentivou sua equipe a se preparar para a próxima caçada. Ela estava tentando encontrar vítimas para desencadear um excesso de violência. Foi então. Rugido. Um rugido de um monstro à distância soou nos ouvidos de todos os membros da Guilda dos Grandes. Uma batalha. Há uma batalha pela frente. Não havia ninguém lá que não conseguisse entender o que aqueles sons significavam. Além disso, a equipe tinha uma boa ideia de quem poderia ser. Eles poderiam adivinhar mesmo durante o sono. Não acredito em Isaac Ivanov. Foi Isaac Ivanov porque não houve outros grupos que conseguiram cruzar com eles. Além disso, não foi a primeira vez que ouviram esses sons. Apenas. Ele não estava caçando em outro lugar há algum tempo? Ele está caçando na nossa frente agora? Você está dizendo que ele está à nossa frente? Este já é o 3º. Foi a 3ª vez, não a primeira nem a segunda. Em outras palavras, esta foi a 3ª vez que Isaac Ivanov ultrapassou a Guilda dos Grandes. Quando seus pensamentos chegaram a esse ponto, os olhos de todos os membros da equipe se voltaram para Elise e eles puderam ver. Prepare-se para a próxima caçada. O olhar de uma fera feroz. Capítulo 142. Dia 2 do ataque à masmorra. 6.666 monstros foram caçados até agora. Os jogadores, todos caçando monstros, ouviram a notificação que os alertou sobre seu progresso. Já são mais de 6.000? E a primeira reação deles foi de surpresa. Essa velocidade de caça não é brincadeira. 199 jogadores de 9 guildas diferentes. Embora este não fosse um número pequeno, ainda era surpreendente que eles pudessem caçar mais de 6.000 monstros no segundo dia. Claro, não foi só porque eles ficaram surpresos. Este número. Em vez disso, quando ouviram a notificação, os líderes das diversas guildas começaram a fazer cálculos mentalmente. Receio que estejamos ficando para trás. Na nossa velocidade, chegar ao topo será difícil. Eles estavam tentando ver onde estavam posicionados entre os grupos. A competição pode ser acirrada, mas não há razão para nos esforçarmos. Bem, acho que vamos desistir no 1º andar. Após finalizarem os cálculos, alguns deles decidiram desistir da competição. Foi uma escolha inteligente. Havia necessidade de correr riscos para alcançar as equipes líderes quando já estavam tão à frente? Ainda há o 2º andar. Neste momento, o mais importante seria conservar o nosso poder. Este é um lugar que falhou mais de uma vez. O mais importante seria conservar o nosso poder. Além disso, esta era uma masmorra de classificação a mais que havia falhado várias vezes antes. Por mais valiosas que fossem as recompensas, elas não poderiam ser maiores que o custo de suas vidas. É claro que nem todos pensavam assim. Chefe, Isaac Ivanov está fazendo uma pausa depois da caça. Crick. No entanto, em vez de responder ao relatório de seu subordinado, Elise Egon simplesmente cerrou os dentes. O som fez com que todo o grupo calasse a boca. Depois de conhecer Isaac Ivanov, a equipe da Great One Guild não mudou de rumo. Em vez disso, eles até ajustaram um pouco para que caçassem monstros na mesma direção que Isaac Ivanov. Pretendiam alcançá-lo e fazê-lo ver apenas os cadáveres dos monstros que deixaram para trás. No entanto, desde o início, a equipe da Great One Guild nunca ultrapassou Isaac Ivanov. Em vez disso, eram eles que eram constantemente ultrapassados. Esta será a 6ª vez. Nem uma vez nem duas, mas 6 vezes. Como o inferno. Na verdade, foi difícil para eles entenderem. Seu poder está no nível que esperávamos. A Great One Guild fez investigações completas para estimar o nível de força de Isaac Ivanov. E a verdadeira habilidade que Isaac Ivanov demonstrou coincidiu com o que eles haviam estimado. Não, ele está ainda mais fraco do que esperávamos. Se você quisesse ser preciso, então pelo que eles viram, o verdadeiro poder de Isaac Ivanov era na verdade menor do que a estimativa feita pela guilda. Normalmente, ao medir a força de alguém, era melhor superestimá-lo até certo ponto. Somos muito mais fortes. Combinado com os poderes destrutivos de um monstro como Elise Egon, a equipe de elite da guilda Great One era muito mais poderosa do que Isaac Ivanov. Mas de alguma forma parecia que quanto mais caçavam, maior era a distância entre os dois grupos. Claro, pode ser apenas uma coincidência. Ele deve ter muita sorte. Eles só estão encontrando monstros fracos. Por exemplo, se o grupo de Isaac Ivanov só se encontrou com grupos fracos ou pequenos de monstros, então não era de admirar porque eles estavam tão à frente. Em primeiro lugar, a equipe da Great One Guild não estava seguindo exatamente a mesma rota que Isaac Ivanov. Eles estavam apenas indo em direções semelhantes. Então, no entanto, aos olhos da equipe da Great One Guild, mesmo que esse fosse realmente o caso, eles simplesmente não permitiriam que isso continuasse. Vamos deixá-lo ficar na nossa frente só porque ele tem sorte? Desculpe. Ainda era uma situação inaceitável. Você disse que ele está descansando na nossa frente, certo? Sim.
Bom, então faremos uma pausa também. Embora eles pudessem ter escolhido caçar mais monstros enquanto Isaac Ivanov descansava e aumentava a distância entre eles, Elise não optou por fazer isso. Em vez disso, naquele momento, ela se decidiu. Seria melhor descansar enquanto ele está descansando. Vamos dizer olá de novo. Ela estava se preparando para uma corrida de verdade com Isaac Ivanov. Você está caçando com bastante diligência. Kim Voldin não ficou surpreso quando os membros da Guilda dos Grandes saíram da névoa espessa. Uma mordida. Não houve motivo para ele se surpreender quando o peixe começou a morder o anzol com a isca. Foi intencional. Desde o início, Kim Voldin caçava monstros na frente deles com a intenção de chamar sua atenção. Você é tão incrível quanto dizem os rumores. Qual é o seu segredo? Eu tive sorte. Na verdade, o poder dos soldados esqueletos que Kim Voldin convocou estava de fato por trás do poder da equipe da Guilda dos Grandes. O julgamento da Great One Guild estava correto. É tudo graças a Li Jin. No entanto, Kim Voldin conseguiu manter a liderança por causa do plano que havia feito com Li Jin anteriormente. Simplificando, Kim Voldin estava comendo em uma mesa preparada por Li Jin enquanto a equipe da Guilda dos Grandes ainda estava arrumando sua mesa. Mesmo que a Guilda Great One comece rápido, eles ainda seriam incapazes de alcançar Kim Voldin. Li Jin é o único tanque que pode atrair monstros dessa forma. Claro, este não era um método que os jogadores comuns ousariam tentar. Não, eles o listariam especificamente como um método que nunca tentariam. Não importa quão bom seja um tanque, eles não conseguiriam enfrentar dezenas de monstros. Portanto, a equipe da Great One Guild nem ousou imaginar tal método. Deve ser bom ter sorte. No entanto, eles ainda estavam se perguntando se havia algo mais que Isaac Ivanov não lhes contou. É por isso que os membros da equipe estavam olhando para Kim Voldin e seus soldados esqueletos com olhos arregalados. Definitivamente há algo mais. É um item. Não, deve ser outra coisa. Portanto, eles encararam Isaac Ivanov, na esperança de encontrar uma pista do que poderia ser. Eles foram tão flagrantes que Kim Voldin foi capaz de descobrir suas intenções sem sequer ter que pensar sobre isso. Se eu estiver no caminho, irei caçar em outro lugar. Portanto, Kim Voldin fez uma oferta a eles. O que? Elise Egon, que estava inspecionando sutilmente os itens de Kim Voldin, franziu a testa com suas palavras. Se você está tendo problemas para caçar monstros por minha causa, então irei para outro lugar. Foi dito em um tom muito educado. Esse bastardo. No entanto, suas palavras foram suficientes para afetar profundamente o orgulho dos membros da equipe da Great One Guild. Afinal, Isaac Ivanov não estava dizendo que basicamente iria agradá-los? Isso não será necessário. Claro, não havia sinais desses pensamentos no rosto de Elise Egon enquanto ela respondia naturalmente. Precisamos caçar monstros de qualquer maneira, então se você conseguir caçar muitos deles, será melhor para todos nós. Além disso, Elise Egon lutou para agir como se estivesse tudo bem. Ela está aceitando melhor do que eu esperava. Kim Voldin riu interiormente de sua expressão confusa. Isso acontecia porque Elise Egon não tinha uma personalidade paciente. Este era um fato que não era conhecido apenas por Kim Voldin. A essa altura, quase todos sabiam que ela tinha um nível de competitividade extremamente elevado. Na verdade, era uma das condições mais básicas para se tornar um dos melhores jogadores. Todos desejavam ser mais fortes que todos os outros e odiavam perder. Bem, ela deveria estar no seu limite agora. Além do mais, para Elise Egon, esta masmorra era como uma festa de aniversário. Uma festa onde tudo foi organizado só para ela. Talvez eu possa fazê-la explodir agora. Isaac Ivanov, o principal culpado por arruinar sua festa, falou então. O anel que você está usando é o anel do rei Arthur? O que? Se for isso, você poderia me mostrar as propriedades do item? A expressão de Elise Egon mudou com essas palavras. Era como se o rosto dela tivesse sido resfriado com gelo. A voz dela era a mesma. Você está cheio de confiança. Não havia emoção misturada em sua voz quando ela disse essas palavras, então elas soaram bastante assustadoras. Os membros de sua equipe estremeceram inconscientemente. Claro, do ponto de vista de Kim Voldin, não foi grande coisa. Em vez disso, porque era a reação que ele esperava, Kim Voldin continuou a falar as falas que havia preparado. Meu objetivo é atingir o máximo possível de masmorras de 3 andares não limpas antes de ir para as masmorras de 4 andares. Farei qualquer coisa para isso. Então você precisa de itens para ajudá-lo a limpar as masmorras não limpas? Sim. Elise Egon finalmente explodiu com suas palavras. Então por que você não me dá um item, hein? Dê-me aquela pulseira Van Gogh ou algo assim, e eu irei limpar todas aquelas masmorras invencíveis. Ela caiu nas provocações de Kim Voldin, o que fez com que os rostos dos membros de sua equipe enrijecessem. Oh meu Deus! A pulseira de Van Gogh é... Na verdade, um dos objetivos da Guilda Great One era recuperar a pulseira que Isaac Ivanov tinha em sua posse e em tal situação, a própria Elise Egon havia mencionado o item. Não seria estranho se a briga de repente se tornasse uma briga de verdade. Isaac Ivanov não é de forma alguma uma boa pessoa. Além disso, todos sabiam que Isaac Ivanov nunca afirmou ter uma boa personalidade. Isso deixou os membros da equipe da Great One Guild muito nervosos. Pode haver um ataque surpresa. Eles começaram a se preparar para uma batalha que poderia ocorrer a qualquer momento. Justamente quando a tensão atingiu o auge, Kim Voldin, que parecia estar pensando em algo, finalmente falou. Bem, não é como se eu não pudesse. O que? Dar itens melhores para jogadores melhores não é a maneira mais segura de aumentar nossas chances de limpar masmorras? Isso mesmo. Apenas. Elise Egon ficou surpreso com sua aceitação repentina. Naquele momento, Kim Voldin continuou. Tudo bem. Darei a pulseira de Van Gogh para quem matar o monstro-chefe nesta masmorra. Junto com essas palavras, Kim Voldin voltou os olhos para olhar para Elise Egon novamente.
Se você concorda com a frase, melhores jogadores deveriam obter itens melhores. Junto com essas palavras, os olhos de Kim Vol-jin se voltaram para o cajado de Merlin que Elise Egon segurava em suas mãos. Depois de um momento, Elise respondeu: concordo. Capítulo 143. Todos os jogadores são iguais. Todos os jogadores famosos tinham um espírito muito competitivo. Foi só com este espírito competitivo, aliado à possibilidade de obtenção de itens lendários, que permitiu a esses jogadores desafiar esta masmorra de classificação a mais, que apresentava um risco muito maior. Claro, aqueles que têm um alto espírito competitivo, mas nenhuma habilidade ou boa sorte, são comidos principalmente pelas masmorras de primeiro e segundo andar. Em outras palavras, aqueles jogadores renomados que atuavam nas masmorras do terceiro andar não só tinham o espírito competitivo, mas também as habilidades e a sorte para acompanhá-lo. Mas alguns são diferentes. Naturalmente, houve alguns jogadores que se consideraram especiais. Eles acreditavam que eram especiais o suficiente para vencer sempre que se sentavam à mesa de pôquer, como personagem principal de um filme de jogos de azar. Isso é o que eles pensam, então estão dispostos a jogar. Kim Vol-jin sabia exatamente como lidar com esse tipo de jogador e sabia disso muito bem. Bastou um leve empurrão. Antes de retornar ao passado, o que ele fazia melhor antes de se juntar à guilda do Messias era cavar na mente dos jogadores para conseguir o que queria deles. Desta vez foi a mesma coisa. A partir do momento em que atacou Elise Egon, Kim Vol-jin elaborou um plano para comê-la e então o executou. Primeiro ele a provocou, depois fez com que ela se sentasse à mesa e fizesse uma aposta. Ainda mais se eles já fizeram uma aposta. Seu plano foi ainda mais tranquilo porque o anel do rei Arthur já havia sido apostado. Porque se uma aposta grande já tivesse sido feita, o julgamento já teria mudado ao fazer outras apostas. Em outras palavras, não foi difícil para Kim Vol-jin conseguir que Elise Egon se sentasse em sua mesa de pôquer. Claro, isso foi baseado nos padrões de Kim Vol-jin. Uau! Li Jin-ah, que tinha ouvido esses planos com antecedência, só teve um pensamento naquele momento. Kim Vol-jin, eu não deveria nem jogar rock papel com esse bastardo. Nunca jogue contra Kim Vol-jin. Depois que Elise Egon se sentasse à mesa de pôquer, todo o resto viria a seguir. Vamos autenticar isso. Kim Vol-jin imediatamente chamou outros jogadores e explicou-lhes a situação. Então os dois fizeram uma aposta? O melhor ficará com a pulseira de Van Gogh e o cajado de Merlin? As opiniões dos membros da guilda que ouviram este acordo eram obviamente as mesmas. Incrível! Eles são verdadeiros exemplos de jogadores. Ficarei feliz em torcer por você. É claro que ninguém se opôs ao facto de as apostas terem aumentado quando não era necessário apostar. Em vez disso, eles encorajaram isso. Por que não fazemos isso e definimos as prioridades aqui mesmo? Vamos ver quem é melhor em caçar monstros. Para ver quem caça os monstros mais rápido, isso deve ser bom. Seria melhor competir no primeiro andar do que no segundo. Se necessário, todos nós faremos o julgamento. A guilda Great One e Isaac Ivanov estariam lutando pelos 16.000 monstros restantes que deveriam ser caçados para limpar o primeiro andar. Naturalmente, suas intenções não eram puras. Não sei o quão poderosos esses dois são, mas olhando para a situação, seria impossível alcançar sua velocidade de caça apenas com o poder de nossa equipe. Se continuarmos assim, há uma grande chance de que esses dois tenham primeira e segunda prioridade para atacar os monstros-chefes. Nesse caso, era melhor deixá-los fazer a corrida das galinhas, pois como resultado um deles cairia. Se eles exagerarem no primeiro andar, terão que pagar o preço no segundo ou terceiro andar. Se pagarem no terceiro andar, teremos uma chance. As intenções daqueles que os encorajavam eram fazer com que estes dois partidos lutassem no primeiro andar e depois fossem forçados a retirar-se. Tanto Kim Vol-jin quanto Elise Egon conheciam as intenções dessas pessoas. No entanto, ambos concordaram de bom grado. Bom. Depois de fazer sua aposta, você não poderia sair do jogo até que a rodada terminasse. Tudo bem, vamos fazer isso. Você terá 5.000 cada e competirá para ver quem consegue caçá-los primeiro. Caçando 5.000 monstros. Claro, era um absurdo. Quanto tempo levará um grupo de cerca de 20 pessoas para caçar 5.000 monstros? Por que não há monstros ameaçadores no primeiro andar? Não deveria ser possível matar 1.000 monstros por dia. Então levaria 5 dias. Foi um trabalho difícil caçar 5.000 monstros com apenas 20 pessoas. Bem, se eles tivessem que caçar 5.000 monstros, então não seria um problema. Mas não esqueça que isso é uma corrida. Além disso, caçar 5.000 monstros de forma competitiva estava em um nível completamente diferente do que em seu próprio ritmo. Foi a diferença entre completar uma maratona e ser o primeiro em uma maratona. No caso de Isaac Ivanov, seria difícil porque são apenas dois. Isaac Ivanov não estava sozinho? Tem aquele grandalhão que sempre o segue. Ele também é jogador. Isso não é um zumbi ou monstro carniçal que Isaac convocou? Sério? Isso é um jogador? Qual é o nome dele? Acho que é Spashiba. O nome dele é Obrigado? Mesmo assim, Isaac Ivanov tinha um grupo de 2 pessoas contra uma equipe de 20. Bem, independentemente de quem ganhe, um lado ficará de fora. A competição estava fadada a ser sangrenta. Esta foi a razão pela qual todos cooperaram tanto com esta aposta. Se os dois caírem, seria ainda melhor para nós. Era um plano de 2 etapas. Não havia razão para serem generosos quando os grupos mais fortes poderiam cair ao mesmo tempo. Caso contrário, não estariam aqui. Não, em primeiro lugar, Elise Egon e os membros da Great One Guild já sabiam de tudo isso. Caça 5.000 monstros rapidamente. Honestamente, é um número impossível para outras partes. Era óbvio o quão ridículo era para cerca de 20 jogadores caçarem 5.000 monstros em um curto espaço de tempo. Mesmo assim, nenhum deles reclamou. Para caras comuns,
Em vez disso, os membros da Great One Guild simplesmente sorriram quando confrontados com tal objetivo. Certo, vamos mostrar a eles as diferenças de poder. Foi um sorriso confiante e eles imediatamente provaram essa confiança. Em uma floresta densa e coberta por uma neblina tão espessa que nem dava para ver por onde andavam, reuniram-se cerca de 170 jogadores. Os rostos desses jogadores reunidos eram lindos. A maioria deles eram tão bonitos quanto celebridades e havia até alguns que superavam tanto as celebridades que até atores famosos de Hollywood se aproximavam deles, pediam uma selfie. No entanto, as expressões desses lindos rostos não eram boas. Em vez disso, todos tinham a mesma expressão rígida, como se estivessem copiando uns aos outros. De jeito nenhum. Como isso faz sentido? Um deles, que não conseguiu segurar o sentimento em seu coração por muito mais tempo, sem saber, expressou os pensamentos de todos. Como se fosse um fusível, suas palavras fizeram com que outros também começassem a liberar os pensamentos que escondiam dentro de si. A Guilda dos Grandes criou um monstro. Não foi outro senão a equipe da Great One Guild que os fez ter essas expressões. Até 6 horas atrás, a atmosfera era bastante animada. Isso ocorreu porque os dois candidatos mais proeminentes decidiram competir entre si. Os únicos problemas que eles tiveram naquela época foi que não conseguiram ver a corrida autodestrutiva adequadamente por causa da neblina e não tinham pipoca para comer, enquanto aproveitavam o show. No entanto, essa atmosfera desapareceu rapidamente depois que a equipe da Guilda Great One começou a caçar a sério. A equipe começou a caçar a uma velocidade que superou em muito as expectativas de todos. Eles literalmente começaram a massacrar os monstros. Nunca pensei que os espíritas pudessem ser tão fortes. E no centro estava Elise Egon. Num palco sem obstáculos, ela começou a exercer 120% de sua habilidade. Usando a enorme quantidade de mana que obteve da combinação do cajado de Merlin e do anel do rei Arthur, ela generosamente começou a invocar um grande número de espíritos. Então ela sacrificou esses espíritos com a mesma generosidade. Não é apenas forte. Esse poder de fogo está em um nível totalmente novo. O poder de fogo que ela demonstrou era semelhante ao de um grande exército equipado com armas modernas. Nenhum grupo de monstros foi capaz de durar mais de 10 minutos diante dos espíritos que ela convocou. Os tanques e curandeiros também estão usando táticas e estratégias para maximizar o poder de fogo de Elise. Isso é impossível com apenas 1 ou 2 dias de treinamento. Eles devem estar treinando há meses. Além disso, os subordinados de Elise usaram táticas que combinavam perfeitamente com suas ações, maximizando seu poder de fogo e mantendo sua eficiência em combate. Tudo isso mostrou que eles estavam se preparando há muito tempo. Ela está em um nível completamente diferente de nós. Quando esta masmorra terminar, isso mudará a história. Diante do poder de combate da equipe da Great One Guild, os outros jogadores começaram a abaixar a cabeça. Todos admitiram que ela e sua equipe estavam em um nível completamente diferente em comparação a eles. Nossa era será a era de Elise. Só podemos ser seus companheiros. Aqueles que estavam cheios de confiança enquanto pensavam que eram os melhores lentamente começaram a sentir sua confiança sendo esmagada. Agora eu entendo por que a Guilda dos Grandes usou o Anel do Rei Arthur como prêmio. Claro, ninguém desejava mais o Anel do Rei Arthur. Sinto pena de Isaac. Em vez disso, eles só poderiam expressar suas condolências a Isaac Ivanov, que seria o sacrifício que ajudaria a chegar ao nível 100 com mais elogios e uma avaliação mais elevada do que qualquer outro jogador. 3 jogadores emergiram da névoa espessa. É o lado de Isaac. Eles estavam entre aqueles que foram contar os monstros que Isaac Ivanov caçava. Apenas algumas pessoas demonstraram interesse na sua chegada. Em vez disso, a atenção de todos estava focada na equipe da Great One Guild e em Elise Egon. Como está a situação do Isaac? Os poucos interessados pediram um relatório. Quantos? Os 3 que apareceram responderam a pergunta ao mesmo tempo, como se tivessem praticado antes. Apenas 60. Esta resposta fez com que os outros inclinassem a cabeça em confusão. O quê? 60? Isso é tudo que ele caçou? Você cometeu um erro ao contar? A esta pergunta, os 3 jogadores ainda responderam em uma só voz. Existem 60 esqueletos. Só então os jogadores puderam ver a expressão de quem contava ao lado de Isaac Ivanov. Foi puro espanto diante de uma visão que transcendeu até mesmo suas imaginações mais loucas. Capítulo 144. Quando Kim Voldin planejou desafiar a masmorra da Floresta dos Mortos, ele não previu uma situação em que alguns dos jogadores mais talentosos abaixo do nível 100 atacariam a masmorra também. A situação que ele imaginou era aquela em que o governo dos Estados Unidos enchia a masmorra com nada além de jogadores estranhos, em uma tentativa de fazer Isaac Ivanov falhar em seu desafio. Por causa disso, os planos de ataque de Kim Voldin e Li Jinha para a masmorra eram como se fossem os únicos lá. Em outras palavras, Kim Voldin estava confiante. Mesmo sem os outros 197 jogadores, ele e Li Jinha, apenas 2 jogadores, seriam suficientes para limpar a masmorra da Floresta dos Mortos. Chocalho. A fonte dessa confiança eram os 60 esqueletos diante de seus olhos agora. O máximo que posso invocar com meu poder mágico atual é 60. Mesmo assim é praticamente impossível manter. Foi a confiança que resultou de sua habilidade Skeleton Warrior Mastery que alcançou o nível transcendente. Além disso, não foram apenas os soldados esqueletos. A maioria dos soldados esqueletos tinha armas decentes em mãos, alguns deles até totalmente blindados.
Também não eram apenas muitas armas de baixo grau, mas também uma quantidade considerável de itens únicos. Entre os jogadores na masmorra naquele momento, seria difícil encontrar um jogador com equipamento melhor do que um dos soldados esqueletos totalmente blindados. Era uma visão impossível de ver em qualquer outro lugar. Isso me lembra do passado. Por outro lado, para Kim Voldin, essa era uma visão com a qual ele estava bastante familiarizado. Era assim que parecia sempre que eu lutava com Johann Jorg. Sempre que ele lutava contra o Rei dos Mortos-Vivos, ele se deparava com uma cena semelhante à que estava vendo agora. Claro, era diferente de então. A cena em si era familiar, mas naquela época Kim Voldin estava enfrentando os esqueletos, mas desta vez os esqueletos estavam de costas para ele. É assim que parece. A cena que Kim Voldin estava vendo agora era a mesma cena que o Rei dos Mortos-Vivos viu. Foi a primeira vez que Kim Voldin conseguiu entender um pouco o Rei dos Mortos-Vivos. Sua arrogância era justificada. Por que ele se comportou de forma tão arrogante? Se você ainda conseguiu permanecer humilde depois de ver isso, então deve haver algo errado com você. Ele tinha que admitir que a arrogância do Rei dos Mortos-Vivos era natural quando ele tinha um exército de mortos-vivos sob seu comando. Foi então. A névoa espessa começou a tremer. Du-du-du. E dentro daquela névoa trêmula, uma multidão de passos podia ser ouvida se aproximando rapidamente. Stasi e Iba. Então a voz de Lidinha foi ouvida. O som veio dos passos do grupo de cerca de 200 orcs que perseguiam Lidinha. Ao ouvir o som, Kim Voldin sorriu e deu ordens aos esqueletos. O massacre começou. Em uma época em que todos estavam interessados em ataques a masmorras, o ataque a uma masmorra a mais certamente atrairia muita atenção. Claro, esse interesse só durou até os jogadores entrarem no portão da masmorra. Depois que os jogadores entraram na masmorra, o interesse diminuiu bastante. Isso foi natural. Ao assistir a um filme de 3 horas, era normal fazer outras coisas ou virar a cabeça quando estava em uma parte chata em vez de assistir, principalmente quando você não sabia quanto tempo levaria. No entanto, o ataque ao Dead Forest Dungeon foi diferente. No quarto dia após a entrada dos jogadores na masmorra, o mundo ainda estava cheio de notícias sobre a Floresta Morta. 2 itens lendários em disputa. O que as outras guildas apostarão? A razão para isso foi o pote que foi iniciado para a masmorra da Floresta Morta. Isso era compreensível. 1 hora antes do início do ataque à masmorra, Isaac Ivanov apostou a besta de Wilhelm Tell como prêmio e quando os jogadores entraram na masmorra, o público começou a perguntar às outras guildas participantes. A guilda dos grandes apostou no anel do rei Arthur e Isaac Ivanov apostou na besta de Guilherme Tell. O que você vai apostar? No início, essas guildas tentaram evitar responder. Honestamente, você não pode comer de graça. Isso mesmo, eles deveriam pelo menos pagar uma taxa de entrada. Você paga e depois come, então eles deveriam pagar. Com certeza, mesmo que não seja um item lendário, eles ainda deveriam apostar algum dinheiro. Porém, com o passar do tempo, a opinião pública criou uma atmosfera que obrigou as demais guildas participantes a apostar também. Do ponto de vista do público, eles não estavam perdendo nada, então encorajaram ainda mais as guildas. E claro, houve quem encorajasse a opinião pública nos bastidores. Ossichan era uma dessas pessoas. Um artigo apareceu. A Frontier Guild ofereceu 10 milhões em prêmios em dinheiro. $1 milhão? Sim, parece que eles cederam à pressão. Em particular, parece que o artigo do New York Times teve o maior efeito. Valeu a pena fazer lobby por mim. Ele fez uso de todo o seu poder para criar uma atmosfera que fizesse com que os outros não tivessem escolha a não ser também fazer apostas. Valeu a pena. A Frontier Guild pretende lavar a boca com apenas $10 milhões? Isso não é bom o suficiente. Ei, traga meu teclado. Por que de repente você quer o teclado? Tenho que postar no SNS. Publicar? MHM. Vou escrever Bastardos da Frontier Guild. Se vocês vão apostar, então apostem $100 milhões. Quando você quiser escrever, você tem que fazê-lo rápido. Na verdade, Ossichan estava gostando bastante dessa atmosfera. É por isso que os golpistas adoram cutucadas suaves. Vamos vencer de qualquer maneira, seria melhor forçar as apostas. Não era uma situação em que eles estavam usando a opinião pública para forçar as outras guildas a fazerem apostas quando já tinham certeza da vitória de Kim Voldin? Contanto que fosse de graça, seria estranho para Ossichan comer fugu cru e não gostar. Qual é o pagamento para Kim Voldin agora? São 3,28. 3 vezes. Ossichan estava até apostando em Kim Voldin em um site de jogos de azar do Reino Unido que hospedava apostas na liberação da Floresta Morta. Se eu conseguir esse pagamento, atirarei uma vez corretamente. Sim, vou tratar vocês em um restaurante chinês uma vez. Teremos Tang Suyuk. Você está falando sério? Tang Suyuk? Oh meu Deus, você está realmente atirando em Tang Suyuk? Ele ficou tão envolvido com a atmosfera que até fez promessas que todos ficariam surpresos ao vê-lo cumprir. Certo, Tang Suyuk será mais doce também. Ele não conseguia parar de dizer coisas surpreendentes sem hesitação. Vale muito a pena acreditar em Kim Voldin. Foi nessa época. O mestre da guilda da Grande Guilda fez um anúncio em um talk show. Notícias repentinas chegaram. Mestre da guilda Trinity? O que ela disse? Ela lançou a configuração de itens de Elysigon. Configuração de item? Elysigon tem um conjunto de anel do rei Arthur e cajado de Merlin. No momento em que ouviu seus nomes, a informação sobre esses 2 itens apareceu na cabeça de Ossichan. Em pouco tempo, seus olhos se arregalaram de espanto. Não, isso não significa que mesmo os jogadores que atacam as masmorras do 6º andar podem não ter itens tão bons quanto Elysigon agora? Espere, ela tem esses 2 itens juntos?
Depois de terminar seus cálculos, Ossichan voltou-se para seu subordinado. Ei, o dinheiro que foi apostado naquele site pode ser devolvido na metade? Eu não acho. Ossichan gritou de frustração com essas palavras. Aqueles bastardos sujos da Guilda dos Grandes não sabem jogar limpo. Apenas. Após sua explosão inútil, Ossichan soltou um longo suspiro. Kim Voldin vai se sair bem, não vai? Capítulo 145. Isaac Ivanov completou seus 5.000. Kanye Jung, um jogador da Guilda do Messias que confirmou a morte do monstro caído, olhou para a cena à sua frente. Na verdade, não havia muito para ver por causa da neblina espessa. No entanto, havia centenas de cadáveres de monstros espalhados pelo chão. O que podia ser visto eram os olhos brilhantes dos esqueletos que estavam entre esses cadáveres monstruosos. Mais de 100 desses olhos se viraram para encarar Kanye. Naquele momento, Kanye Jung não pôde deixar de relembrar a batalha que acabará de acontecer. As memórias dos monstros desistindo da luta, tentando fugir e eventualmente sendo aniquilados passaram. Gole. Kanye Jung engoliu a saliva inconscientemente. Foi por causa do que ele viu dos soldados esqueletos. Na verdade, foi o suficiente para fazer com que todos no calabouço do terceiro andar, incluindo os da Guilda do Messias, engolissem a saliva. Não, ele parou no nível de engolir saliva apenas porque era um jogador muito talentoso e membro da Guilda do Messias que havia participado de muitas batalhas ferozes, para terminar de caçar 5.000 monstros em 3 dias. Se ele fosse um jogador comum, ele já teria feito xixi depois de testemunhar o que esses esqueletos eram capazes de fazer por 3 dias. Nunca pensei que terminaria tão perfeitamente. Os soldados esqueletos foram completamente esmagadores nas lutas e ele não conseguiu encontrar nenhuma falha. Os números, táticas e estratégias são todos perfeitos. Eles são melhores que nós. Aos olhos de Kanye Jung, as batalhas que ele testemunhou com Isaac Ivanov controlando seus esqueletos não eram uma corrida como a patinação de velocidade, mas sim uma rotina de patinação artística que recebeu uma pontuação perfeita. Claro, tudo isso era subjetivo e por causa da neblina densa, havia a possibilidade de ter sido exagerado. Isaac provavelmente poderia limpar uma dungeon de baixo nível de 3 andares sozinho, mas mesmo levando isso em consideração, Isaac Ivanov já era opressor o suficiente para ser completamente incomparável com outros jogadores do mesmo nível. Este fato foi provado por ninguém menos que Elise Egon. Depois de receber e confirmar os resultados, ela simplesmente disse uma coisa: eu reconheço você como número 1. Mesmo ela, cheia de autoconfiança e orgulho, não teve escolha senão inclinar a cabeça em direção aos resultados mostrados por Isaac Ivanov. Então Isaac Ivanov será o primeiro a desafiar. Bem, se ele mostra esse nível de habilidade, não há razão para discordarmos. Ninguém ficou insatisfeito com o fato de Isaac Ivanov ter assumido o primeiro lugar, quando até ela foi forçada a concordar. Claro, ninguém teria reclamações. Isaac Ivanov é o primeiro, então devemos mudar nossos planos. É uma situação inesperada, mas não podemos simplesmente deixá-lo ficar com isso. Agora que 4 itens lendários estão em disputa, ainda é o primeiro andar, haverá muitas oportunidades. Os jogadores ainda olhavam com seus olhos de hiena, esperando que uma oportunidade chegasse até eles. E assim o ataque à masmorra continuou. Casse a tartaruga terrestre para passar para o próximo andar. Depois de passar pelo primeiro andar e seguir para o segundo, as primeiras coisas que saudaram os jogadores foram uma notificação e uma neblina ainda mais espessa do que no primeiro andar. Esta névoa é ainda mais espessa do que no primeiro andar. Droga, não podemos ver nada assim. Percebendo isso, os jogadores imediatamente começaram a reclamar. Essa insatisfação era na verdade uma prova de que todos eram talentosos e experientes. Caça uma tartaruga terrestre em um lugar como este. Vamos todos fazer isso direito. Podemos ficar presos aqui por um tempo ridículo. A névoa era tão densa que eles não conseguiam ver facilmente nem mesmo a pessoa à sua frente. Em vez de procurar uma tartaruga, era difícil para os jogadores se encontrarem. Mesmo que os jogadores entrassem em contato secretamente para tramar algo, não havia como saber. Nada mal. Podemos entrar em contato aqui sem precisar prestar muita atenção ao que nos rodeia. Naturalmente, os jogadores aproveitaram esse facto. Então vamos nos separar e encontrar a tartaruga terrestre. A tartaruga terrestre se esconderá profundamente no solo quando se sentir ameaçada. Então se você a encontrar, envie o sinal para todos. Não se esqueça de se reunir uma vez por dia no local designado. Conforme os jogadores combinaram com antecedência, eles se espalharam para encontrar a tartaruga terrestre. E as conversas começaram imediatamente em todos os lugares. Eles começaram a conspirar. Jay Jackson, membro do Frontier Guild, fez o mesmo. Elise. No segundo dia após entrar no segundo andar da masmorra, Jay Jackson, que era baixo e de pele escura, veio sozinho para a equipe da Guilda dos Grandes. Quando ele apareceu, Elise Egon acenou para sua equipe, que imediatamente se moveu para proteger o perímetro. Só depois que ficaram sozinhos Elise Egon abriu a boca. Estou de muito mau humor agora, então é melhor você não estar aqui para falar sobre alguma besteira aleatória. O olhar penetrante de Elise Egon foi bastante intimidante. Se um jogador normal visse, provavelmente soaria frio. Certo, estou aqui sozinho porque sei como você está se sentindo. Se eu quisesse agradar seu temperamento, teria colocado uma nota em uma flecha e atirado em você. Mas Jay Jackson também era um jogador acima da média. Ele foi um dos 5 melhores jogadores da Frontier Guild abaixo do nível 100. Isso foi comprovado pelo fato de ele ter vindo discutir por conta própria. Ele também teve a experiência de limpar várias masmorras com Elise Egon. Então o que você quer dizer? Por isso a conversa não se prolongou. Eu vou ajudá-lo a limpar esta masmorra. Elise ergueu o queixo, sinalizando para ele continuar falando. Não quero ver um russo tirar os preciosos itens lendários dos Estados Unidos. Jay Jackson continuou explicando ao sinal.
Primeiro, se ele realmente conseguir limpar esta masmorra, então vocês não serão os únicos que serão amaldiçoados. Tenho certeza que serei chamado por aqueles que estão no topo e culpado. Dos mortos não é apenas uma masmorra de classificação a mais. Qual é o seu plano? Jay Jackson encolheu os ombros com as palavras de Eli Zigon. Existe alguma outra maneira? Se Isaac falhar, você será o próximo. Você vai interferir na caça dele? Jay Jackson acenou com essas palavras. É um exagero chamar isso de interferência, porque você não chama de acidente inevitável. Você sabe como é a interferência se Isaac Ivanov está lutando contra um monstro-chefe no terceiro andar e um monstro errante aparece de repente. É um acidente inevitável. Depois de ouvir as palavras de Jay Jackson, Eli Zigon soltou um breve suspiro antes de decidir o que fazer. Foda-se. Honestamente, não foi uma oferta muito agradável para ela. Desde a primeira vez que entrou em uma masmorra, ela nunca perdeu. Quando se tratava de pôquer, era como se ela sempre recebesse um straight flush. Por isso ela não tinha medo de apostar. Mas o que ela poderia fazer quando seu oponente tivesse um royal flush na mão? Eu não pensei que chegaria a isso. O maior problema é que ela não sabia disso e fez ainda mais apostas. Se até mesmo o cajado de Merlin for perdido, isso não terminará apenas em um interrogatório. Era uma situação em que eles poderiam não conseguir sobreviver se realmente perdessem aquele item por causa das apostas. É claro que tudo isso dependia da conclusão bem-sucedida da masmorra por Isaac Ivanov. O que você quer? Foi por isso que ela não ousou rejeitar a oferta de Jay Jackson. Besta de Guilherme Tell. Jay Jackson também sabia disso, então, sem qualquer hesitação, pediu um item lendário. A conversa terminou com Eli Zigon estendendo a mão para agarrar a mão de Jay Jackson. Foi naquele momento. A tartaruga terrestre foi caçada. Vá para o próximo andar. O que? De repente a situação ficou instável. Tartaruga terrestre. Seu corpo tinha cerca de 3 metros de comprimento e era quase impossível distingui-lo de uma grande pedra. Eles também eram conhecidos por serem excelentes em escavação, sendo capazes de enterrar seus corpos grandes, que nunca eram pequenos, profundamente no solo. Eram até tartarugas que conseguiam correr a 40 km por hora. Essa habilidade de corrida normalmente era usada para fugir. Ao mesmo tempo foi eficaz para esmagar seus inimigos. Foi por isso que as tartarugas terrestres eram bastante difíceis de caçar entre monstros do mesmo nível. Portanto, havia uma regra para evitar abordá-lo, a menos que você tivesse um motivo para isso. Tal tartaruga estava agora gemendo enquanto estava coberta de feridas. E Lidinha, que estava na frente dele, também estava coberto de feridas. Os ferimentos de Lidinha foram bastante graves. Todo seu corpo estava coberto de feridas e até a costela direita estava quebrada. Você está bem? Kim Voldin, que normalmente não desperdiçaria saliva para perguntar, veio até ele e falou sobre sua condição. Claro, seus ferimentos foram graves, mas a situação não era séria. Minha costela está quebrada, posso ficar bem? Droga, se não fosse pela bênção do rio Estige eu teria morrido 100 vezes. Diante da bênção do rio Estige, a habilidade que dava quase a imortalidade, esses ferimentos não podiam ser considerados fatais. Claro, embora os ferimentos não fossem fatais, a dor não desapareceria. Eka, depois que Lidinha gemeu e tirou uma barra de chocolate de seu inventário e começou a comê-la. Desde que te conheço, a bênção do rio Estige subiu 3 níveis. 3 níveis. Enquanto comia, ele reclamou com Kim Voldin. E antes de chegar ao nível 100, a bênção do rio Estige provavelmente alcançará o posto transcendente. Ele estava insatisfeito com o desempenho de Kim Voldin. No entanto, Kim Voldin sorriu com a reclamação. Você está rindo agora? Seguindo a pergunta de Lidinha, o sorriso de Kim Voldin desapareceu de seu rosto. Não, o que não? Eu vi você sorrir. Em vez de responder, Kim Voldin simplesmente cobriu o rosto com a máscara do ceifador. Você não me tratou assim para aumentar propositalmente o posto de bênção do rio Estige, não é? Após um momento de silêncio, Kim Voldin finalmente respondeu. Claro que não. Não? Então por que você estava tão feliz? Você está enganado. Acho que não estou enganado. Esse foi o fim da conversa para ele. Tudo bem que pegamos isso tão rápido? Na verdade, o que importava agora era que eles tinham caçado a tartaruga. Essas outras guildas não vão reclamar? Sem notificar as outras guildas. Foi uma violação do que eles haviam concordado antes. Claro, havia uma razão pela qual Kim Voldin caçou a tartaruga sem notificá-los. Não há razão para dar tempo e espaço àqueles que tentam nos ferrar. Kim Voldin sabia que as outras guildas estavam planejando impedi-lo. Era impossível para ele não saber. Isso porque se Kim Voldin não tivesse conseguido o primeiro lugar, ele teria conspirado para conseguir uma oportunidade interferindo no primeiro lugar. De qualquer forma, Kim Voldin precisava passar para o terceiro andar da masmorra o mais rápido possível. Então o que faremos no terceiro andar? Claro, a única coisa que Kim Voldin poderia fazer era reduzir o tempo para aqueles que quisessem interferir. Eles obviamente vão nos incomodar de qualquer maneira, certo? Era impossível bloquear suas intenções. Eles usariam todos os meios disponíveis para impedir a caçada de Kim Voldin. A resposta de Kim Voldin foi simples. Eles vão nos incomodar, mas ainda precisam seguir pelo menos uma regra. Apenas. Regra. É que temos a primeira prioridade. Os outros não podem atacar o chefe até que morramos ou desistamos oficialmente da caça. O que isso significa? Em outras palavras, enquanto permanecermos vivos e não desistirmos oficialmente da caça, eles não poderão fazer nada, o monstro-chefe. Junto com essas palavras, Kim Voldin lembrou-se das informações que aprendeu sobre a masmorra da Floresta dos Mortos antes de retornar ao passado. E no terceiro andar da masmorra, haverá uma névoa negra que consome resistência. Assim que se lembrou dessa informação, Kim Voldin sorriu. Eles vão nos implorar para caçar o Dullahan.
Capítulo 146. Cada ser vivo tem um instinto de sobrevivência que lhe dá um sinal sempre que se depara com uma crise. Passando para o próximo andar. A primeira vez que os jogadores receberam um sinal foi quando o segundo andar da masmorra foi subitamente esvaziado. Alguém pegou a tartaruga terrestre? Houve algum sinal? Os jogadores não puderam deixar de ficar chocados com o súbito aparecimento da notificação de liberação do solo. E foi nesse estado que chegaram ao terceiro andar, onde tudo o que podiam ver era névoa negra. A névoa negra está consumindo sua vitalidade. Névoa negra. Os instintos de sobrevivência dos jogadores enviaram-lhes um sinal ainda mais forte quando entraram nesta névoa negra que consumia lentamente sua vitalidade. Esta névoa negra é perigosa. Nós nos preparamos o suficiente para o veneno? Se fizermos o movimento errado, poderemos morrer antes mesmo de termos a chance de lutar. Os jogadores se moviam em resposta aos repetidos sinais dos instintos de sobrevivência que lhes diziam para sair dessa situação o mais rápido possível. Primeiro precisaremos procurar pelo monstro-chefe. Para sair dali o mais rápido possível, eles começaram a procurar pelo monstro-chefe no terceiro andar. Então eles poderiam saber. Dullahan, o monstro que feriu o orgulho da América. Dullahan. Este monstro, que tinha apenas cerca de 2 metros de altura, usava uma armadura preta e carregava a cabeça, não exalando um forte sentimento de intimidação pela sua aparência. Pode parecer ridículo para o público em geral, mas para os jogadores que tiveram que enfrentar monstros gigantes como o leão dourado ou ogros, este monstro de 2 metros de altura não parecia tão ameaçador. Mesmo assim, o Dullahan foi reconhecido pelos jogadores como objeto de medo desde o momento em que sua presença foi revelada. Houve vários motivos para isso. A maior vantagem que os monstros mortos-vivos tinham era que eles não tinham nenhuma fraqueza conhecida. Quando um Dullahan matasse um jogador, ele se tornaria um zumbi que estaria sob o controle direto do Dullahan. Além disso, quando exposto à aura sinistra exalada pela cabeça do Dullahan por muito tempo, a pele do jogador começaria a apodrecer e desmoronar. No entanto, não foi apenas o fato de ser um monstro horrível de se lutar, mas também por causa das palavras deixadas pelo primeiro jogador a matar com sucesso um Dullahan. Não foi fácil. O Dullahan se tornou um monstro que os jogadores nunca quiseram enfrentar depois que o primeiro caçador Dullahan e mestre da guilda do Messias, Lice Junho, disse essas palavras em uma entrevista. Chocalho. E era um Dullahan que agora vagava pelo terceiro andar da masmorra da Floresta Morta em cima de um cavalo esqueleto. Seguido por uma horda de zumbis formada pelos jogadores que ele havia matado antes. Isso é o pior. Foi por isso que ninguém refutou as palavras de Jay Jackson. Um Dullahan é um Dullahan, mas os zumbis são igualmente problemáticos. O Dullahan em si já era incrivelmente difícil de caçar, mas os 300 ou mais zumbis que o seguiam eram um problema igualmente grande. Os zumbis não eram exatamente monstros difíceis de caçar. Não que o ataque deles fosse muito maior que o dos monstros comuns ou que a defesa deles fosse melhor. Em vez disso, foi o fato de que, como outros monstros do tipo morto-vivo, não havia fraquezas óbvias. Ele ainda estaria vivo mesmo se você cortasse todos os seus membros, não sentisse dor e não poderia morrer por sangramento excessivo ou veneno. Levaria muito tempo para caçar todos eles. Em outras palavras, os zumbis não eram particularmente difíceis de matar, apenas consumiam muito tempo e resistência. Há rostos que reconheço. Além disso, entre os rostos dos zumbis, os jogadores notaram outros jogadores que haviam entrado na masmorra antes deles. Naturalmente, esses zumbis estavam devidamente blindados. Eles não podiam ser comparados a zumbis comuns, pois tinham itens e armaduras que eram pelo menos de qualidade rara. Claro, não havia nada que não pudesse ser caçado, se necessário. Se tivessem tempo suficiente, esses jogadores estavam confiantes em sua capacidade de caçar esses zumbis com sucesso sem receber muitos danos. A névoa negra está consumindo sua vitalidade. Mas agora a névoa negra deixou isso claro para os jogadores. O problema é que não temos muito tempo. Eles não tinham muito tempo à disposição. Quanto tempo você consegue aguentar? Ao ouvir a pergunta de Jay Jackson, Elise Egon respondeu imediatamente, como se já tivesse concluído os cálculos. Até uma semana. Depois disso, teremos que reduzir o consumo de resistência. E você? Estamos numa situação semelhante. Temos comida suficiente, mas não há cura suficiente para este veneno. As habilidades de cura dos nossos curandeiros também são limitadas. Foi então. Isaac Ivanov tomou uma atitude. Ao ouvir as palavras da equipe de olheiros, Jay Jackson e Elise Egon se entreolharam. Nesse estado, Jay fez uma única pergunta. O que você quer fazer? Ele perguntou a Elise Egon se ela estava pronta para jogar os dados, ao que Elise respondeu calmamente. Não temos muito tempo, então precisamos fazê-lo falhar o mais rápido possível. Quando ele ouviu isso, Jay assentiu. Então vamos atrair os monstros. Eles jogaram o dado. Quando Isaac Ivanov começou sua batalha contra o Dullahan, os outros jogadores tinham as mesmas expectativas. Isaac Ivanov começou a caçar? Ele provavelmente trabalhará primeiro para reduzir o número de zumbis. O objetivo principal de Isaac Ivanov era reduzir a população de zumbis. Como esperavam, Isaac Ivanov e seus esqueletos lançaram seus ataques contra o grupo de zumbis em vez de diretamente contra o Dullahan. Mas será muito mais difícil se ele simplesmente deixar o Dullahan em paz, então provavelmente fará algo para ganhar tempo. Será seu companheiro de equipe Siba quem assumirá o cargo? Poderia ser um cavaleiro esqueleto. Além disso, eles previram que Isaac iria distrair o Dullahan para que ele pudesse caçar os zumbis com mais facilidade. Isaac Ivanov comportou-se exatamente como esperavam. O cavaleiro esqueleto e Li Jin enfrentaram alternativamente o Dullahan para ganhar algum tempo enquanto os soldados esqueletos reduziam lenta e continuamente o número de zumbis no grupo. Assim, os jogadores que assistiam à batalha puderam comentar com facilidade. Vai demorar muito tempo. Tempo é tempo, mas não pode haver erros. Mesmo a menor lacuna fará com que tudo desmorone.
Quais pontos fracos foram encontrados na batalha de Isaac Ivanov e quais momentos foram os mais perigosos? A pior parte é que leva tempo para se livrar de todos os zumbis e depois leva ainda mais tempo para lidar com o Dullahan, o que pode fazer com que variáveis apareçam. Por exemplo, se um grupo de monstros errantes ouviu a batalha e apareceu, eles previram as piores situações que Isaac Ivanov poderia encontrar. Na verdade, eles esperavam por isso. Não há como a guilda dos grandes não saber disso. Para a guilda grande que tem mais a perder, eles definitivamente farão alguma coisa. Alguém organizaria deliberadamente o pior cenário possível. É claro que eles não proferiram essas previsões em voz alta. Se Isaac Ivanov falhar, teremos uma chance também. Portanto, eles esperavam o pior resultado. E seus desejos logo se tornaram realidade. Apenas mais de 200 monstros entraram no campo de batalha. A pior situação se desenrolou e todos voltaram os olhos para Isaac Ivanov. Eles queriam ver como Isaac Ivanov, que se deparava com a pior situação possível, reagiria e que escolhas faria. Diante de tal situação, Isaac Ivanov agiu sem hesitação. Ele está recuando. Os esqueletos estão caindo para trás. Isaac Ivanov recuou. Capítulo 147. Eles estão recuando. O jogador da guilda Great One que estava monitorando a situação dentro da névoa negra com uma habilidade anunciada a todos. Os soldados esqueletos estão recuando. Elise Egon, que estava esperando pela informação, ergueu ligeiramente o canto da boca. Ele é um cara inteligente. Jay Jackson, que estava ao lado dela, fez seu próprio comentário. É mais inteligente tomar uma decisão segura do que morrer. Não importa quão valiosos sejam os itens lendários, eles não valem a sua vida. Esse foi o fim da conversa sobre ele. Prepare-se para a batalha. É a nossa vez. Elise imediatamente ordenou que seus homens se preparassem para a batalha e os membros da guilda dos grandes entraram em ação. O mesmo aconteceu com Jay Jackson. Apoie a grande guilda. Todos demonstraram sua determinação em vencer a próxima batalha. Isso fez com que a atmosfera na clareira ficasse incrivelmente tensa e pesada. Foi então. A luta não terminou. As palavras pareciam surgir do nada. Que diabos você está falando? Elise Egon reagiu fortemente a essas palavras e imediatamente virou a cabeça para olhar para o orador. Esta não é a hora para Joe. Isaac? Isaac Ivanov, o homem que usava máscara de esqueleto, apareceu diante de seus olhos. Como você está aqui? A aparência de Kim Voldin a surpreendeu. Na verdade, ela não foi a única surpresa. Quando ele chegou aqui, é possível se aproximar de nós sem que ninguém perceba assim? Todos os jogadores da guilda Great One e da guilda Frontier estavam olhando para Kim Voldin, que apareceu de repente com olhares horrorizados. Impossível. O mesmo aconteceu com Jay Jackson, que desembainhou a espada e apontou para Kim Voldin no momento em que o notou. Isso mostrou que ele se sentiu ameaçado pela presença de Kim Voldin. Não foi sem razão. Eles tinham acabado de preparar uma armadilha para Isaac Ivanov, então, do ponto de vista dele, matá-los poderia ser considerado legítima defesa. E Isaac Ivanov havia penetrado no grupo sem o menor vestígio. O que teria acontecido se Isaac Ivanov tivesse escolhido atacar Elise Egon agora mesmo em vez de falar? Gole. Quem imaginou isso não pôde deixar de engolir a saliva. Ainda entre eles, Isaac Ivanov falou. A luta não terminou. Então, por favor, espere sua vez. Foi dito em tom educado, mas ninguém achou que as palavras fossem educadas. Não seja ridículo. Você já desistiu da batalha. Depois de um tempo, Elise Egon foi quem quebrou o silêncio. Isso mesmo. A batalha não é como um bar de vinhos. Não existe tal coisa de deixar uma bebida para mais tarde. Imediatamente depois, Jay Jackson baixou a espada e apoiou Elise com suas palavras. Houve um acidente, mas você ainda desistiu de lutar e retirou todas as suas tropas. Isso geralmente é chamado de derrota. Kim Voldin não respondeu às suas palavras. Em vez disso, ele simplesmente levantou o dedo indicador até os lábios cobertos pela máscara. SHHH. Todos ficaram em silêncio com o gesto. À medida que os sons ao redor diminuíam, os sons começaram a surgir à distância. Clang. Era o som da luta. Ao ouvir o som, Elise Egon virou a cabeça na direção onde o Dullahan estava localizado. Naturalmente, tudo que ela conseguia ver era névoa negra. O jogador que usou sua habilidade para olhar através da névoa negra em seu nome rapidamente a informou da situação. A luta não terminou. O que? Skell, um cavaleiro esqueleto, está atacando o Dullahan com uma besta. Quando ouviram essas palavras, um nome veio à mente de todos. Besta de Guilherme Tell? Um item lendário cujos raios perseguem um alvo após um acerto bem-sucedido. Foi o suficiente. Realmente. Para entender exatamente o que Isaac Ivanov estava pensando naquele momento. Ainda estamos em batalha. A retirada dos soldados esqueletos é para fazer mudanças táticas de acordo com as circunstâncias atuais. Foi também por isso que Elise Egon e Jay Jackson não conseguiram refutar as palavras de Isaac Ivanov. De qualquer forma, como ele disse, ele ainda estava lutando, então não era ainda uma situação em que sua prioridade para atacar o Dullahan ainda estava em vigor. Vou convocar esqueletos adicionais e depois de equipar adequadamente todas as minhas tropas, tentarei atacar novamente. Além disso, ele expressou sua vontade de continuar lutando. Pode levar algum tempo, mas não há limites de tempo, então não ouvirei nenhuma objeção a respeito. Independentemente de quantas horas, não, mesmo que demorasse alguns dias, ele ainda estava disposto a lutar. Seu maluco, este lugar está cheio de névoa negra. Naquele momento, Elise não conseguiu mais conter a raiva e gritou. O tempo para lutar é limitado. Mas você está aqui desperdiçando assim? Isaac Ivanov respondeu simplesmente. Isso é problema seu. Posso ficar aqui por pelo menos um mês. Um mês nesta névoa venenosa? Isso é impossível. Naquela época, as informações pessoais de Isaac Ivanov começaram a passar pela cabeça de Elise Egon, e no processo, ela se lembrou de seu primeiro apelido. O primeiro caçador de cobras agulhas. Isaac Ivanov foi capaz de caçar a serpente agulha, que tinha uma névoa venenosa incrivelmente feroz.
Quando ele percebeu a preocupação dela, Kim Voldin assegurou-lhe: "Não se preocupe, se não houver nenhum acidente ou interrupção especial, não precisarei lutar por um mês." E com essas palavras, Kim Voldin mais uma vez desapareceu na névoa negra. Nas masmorras, as leis e a moral que governavam o mundo exterior não eram utilizadas de forma alguma. As únicas coisas que influenciaram foram as regras que os próprios jogadores criaram. Portanto, era extremamente importante que essas regras fossem cumpridas por todos. Caso contrário, caso as regras fossem ignoradas, as masmorras se tornariam zonas sem lei, sempre incrivelmente caóticas. Dentre essas regras, a ordem e a prioridade para lidar com os monstros-chefes eram as mais importantes. O ato de ignorar a ordem foi considerado um ato de hostilidade contra o legítimo substituto, contra a guilda a qual pertencia e até mesmo contra seu país. Tais ações foram tomadas como provocação. Portanto, havia um padrão claro para a transferência de prioridade. Se um grupo ou jogador com prioridade morrer, se eles desistirem de sua prioridade voluntariamente, se eles estão sendo destruídos unilateralmente, e isso não pode mais ser visto como uma batalha válida. E se o detentor da prioridade perder o controle do monstro e ele atacar outra parte? Neste último caso, considerou-se que a prioridade havia sido perdida e seria transferida para o próximo da fila. E quanto à situação atual de Isaac Ivanov? Qual é o status da festa de Isaac? Sem vítimas. Em primeiro lugar, não houve vítimas. E a vontade deles de lutar? Inabalável. Em segundo lugar, não parecia que ele iria declarar voluntariamente a sua rendição. E a força que lhes resta? A maior parte de seu poder ainda está disponível. Além disso, graças à retirada oportuna dos esqueletos, ele conseguiu manter seu poder quase no auge. E quanto ao controle deles sobre o chefe? Eles estão controlando tanto o agro que o Dullahan parece lamentável. Finalmente, eles estavam controlando o agro do Dullahan tão perfeitamente que as outras guildas não conseguiam nem tentar roubá-lo. Então teremos que admitir a prioridade deles. Por estas razões, todos foram forçados a aceitar a prioridade de Isaac Ivanov. Apenas Elise Egon, era diferente. Que besteira ridícula. Ela não podia aceitar esse fato de forma alguma. Dessa forma, Isaac Ivanov pode caçar o chefe por um mês inteiro. E ela não estava exatamente errada. Se eles aceitassem que a luta atual de Isaac Ivanov era válida, então, como ela disse, era provável que ele monopolizasse o monstro-chefe. Isso está além da controvérsia. As outras guildas também admitiram que era bastante controverso. É por isso que pode não ser inteligente agir, o que fez com que a situação se tornasse ainda mais problemática. Tenho certeza de que Isaac Ivanov seria capaz de resistir. O ponto controverso é que não era apenas Elise Egon, mas também Isaac Ivanov, quem poderia ter algo a dizer. Isso significava que se impusessem restrições a Isaac Ivanov ou privassem da sua prioridade, então ele lutaria contra isso. Ele é louco. E Isaac Ivanov era o tipo de homem que expressava seu descontentamento usando ações em vez de palavras. Ele é um psicopata ridiculamente monstruoso. Mais importante ainda, Isaac Ivanov estava em um nível completamente diferente deles. Todos já haviam sentido isso no primeiro andar, para torná-lo um inimigo aqui. Além disso, foi inteligente lutar contra Isaac Ivanov lá na Floresta Morta com a Névoa Negra e também contra o terrível Dullahan e seu grupo de zumbis? Não há razão para fazer isso, a menos que você seja louco. Com toda a honestidade, nenhum jogador queria fazer essa escolha. E mesmo que fizéssemos isso não significa que receberíamos uma recompensa de qualquer maneira. A segunda prioridade vai para a Guilda Great One e a Guilda Frontier já decidiu apoiá-los. No final, eles não serão capazes de caçar o Dullahan se for a vez deles? De qualquer forma, não temos chance. Aqueles abaixo do terceiro grupo quase não tinham chance de lutar e mesmo que o fizessem, era impossível dizer exatamente quando isso aconteceria. E era impossível estimar quanto dano eles teriam sofrido com a Névoa Negra. Bem, mesmo que não tenhamos uma chance aqui, isso não significa que perdemos alguma coisa. O ponto mais importante era que as outras guildas não sofreriam uma grande perda se Isaac Ivanov fosse quem matasse o Dullahan. A única que apostou um item lendário foi a Guilda Great One e as outras guildas não apostaram nada. Então as discussões terminaram. Eu preferiria não conseguir nada do que brigar com Isaac Ivanov. Não há necessidade de entrar em um navio que está afundando. Naquela época, a balança na mente de todos já havia mudado irreversivelmente. Apenas. Claro, era isso que Kim Voldin esperava. Eles deveriam terminar seus cálculos. Antes de retornar ao passado, Kim Voldin lidou com ainda mais chacais do que esses poucos. No final, eles precisam escolher tomar qualquer ação que os beneficie mais. Então não havia como ele não saber como lidar com esse grupo. Agora posso caçar sem interrupção. Foi por isso que Kim Voldin não hesitou mais. Vou começar a caçar o Dullahan. Capítulo 148. Ao lidar com o monstro-chefe, o mais importante era ter controle sobre esse monstro-chefe. Era preciso gerenciar o que era comumente chamado de agro. Deixar de controlar isso era o mesmo que um mestre das feras não conseguir controlar sua fera em uma gaiola. Então, o que aconteceu se eles não conseguiram controlá-lo adequadamente? Bem, nesse caso, eles teriam que fugir imediatamente. Claro, o oposto também era verdadeiro. Um bom treinador era capaz de controlar qualquer fera. Além disso, eles foram capazes de treiná-los para fazer o que quisessem. No mesmo sentido, um bom caçador poderia controlar qualquer monstro-chefe. O Cavaleiro Esqueleto está controlando perfeitamente o agro do Dullahan. E naquele momento, o Cavaleiro Esqueleto estava mostrando um exemplo clássico de como isso era feito. Kiara. Enquanto montava em um lobo esqueleto, o Cavaleiro Esqueleto continuou a atacar o Dullahan com a besta de Wilhelm Tell, fazendo com que ele não conseguisse se concentrar em mais nada. Ao mesmo tempo, manteve a distância perfeita ao mesmo tempo que dava a impressão de que era fácil atacar.
Do ponto de vista do Dullahan, ele não pôde deixar de persegui-lo. Foi o exemplo perfeito de controle. Agora só temos que atraí-lo. Então, como dito anteriormente, era hora de treiná-lo para fazer exatamente o que queriam. Não foi difícil. Vamos separá-los. Uma das razões pelas quais o Dullahan foi difícil de combater foi por causa do grande exército de zumbis que o seguia. Em outras palavras, se o Dullahan pudesse ser separado de seu exército zumbi, então a chance de sucesso seria muito maior. E uma lacuna já era visível. Ao contrário do Dullahan que estava a cavalo, os zumbis que o seguiam tiveram dificuldade em perseguir o cavaleiro esqueleto. Até certo ponto, o Dullahan já estava fora do alcance do exército zumbi. Claro, isso foi feito intencionalmente. E naturalmente Kinvoldin sabia qual era a melhor carta para jogar neste momento. Convocar Golem. Um Golem foi convocado. Golem, no momento em que o gigante de terra apareceu, bloqueou o grupo de zumbis que perseguia o Dullahan. Com o aparecimento deste Golem, o alvo dos zumbis mudou naturalmente. E o Dullahan, que estava perseguindo o cavaleiro esqueleto durante todo esse tempo, também voltou sua atenção para o Golem. Assim que o cavaleiro esqueleto perdeu o controle sobre o Dullahan, uma nova carta apareceu para chamar a atenção do Dullahan. Uma luz branca tremulou na névoa negra. Siba, Li Jin apareceu com a espada do dragão celestial na mão. O Dullahan não se mexeu ao perceber a chegada de Li Jin. Não havia sinais de qualquer intenção de fugir. Em vez disso, virou seu cavalo para enfrentar Li Jin e ergueu a espada no ar. Ele atacou Li Jin, que estava correndo em sua direção. Nenhum deles parecia ter a defesa em mente. Shiba, com um grito cheio de determinação, Li Jin balançou a espada do dragão celestial no corpo do Dullahan enquanto parecia ignorar a espada do Dullahan, que parecia querer cortá-lo ao meio. Em pouco tempo, as duas lâminas atingiram seus alvos. Rachadura. A espada de Dullahan esmagou a armadura do ombro esquerdo de Li Jin e esmagou sua omoplata. Rachadura. A espada do dragão celestial de Li Jin também penetrou no peito do Dullahan. Clang. Foi nesse estado que o corpo de Li Jin bateu no cavalo que o Dullahan estava montando. Relinchar. A força do golpe fez com que o cavalo cambaleasse um pouco e perdesse o equilíbrio. Baque. Naquele momento, Li Jin mais uma vez tentou atacar o cavalo do Dullahan. Shiba. A voz de Li Jin estava cheia de dor devido ao fato de ele já ter um ombro machucado. No entanto, ele não pretendia parar. Baque. Repetidamente, ele sacudiu o corpo do Dullahan colidindo continuamente com o cavalo. Diante de tal ofensiva, o Dullahan foi finalmente forçado a fazer uso de sua cabeça. Juk. A cabeça do Dullahan, que estava apoiada no lado esquerdo, abriu a boca anteriormente fechada e começou a emitir sons bizarros. Quialhalhalhá. Seguindo o som grotesco que só poderia ser descrito como um lamento fantasmagórico, um ar indescritivelmente frio começou a fluir do corpo do Dullahan. Você foi paralisado pela energia dos mortos. A energia dos mortos que foi capaz de libertar não só o corpo dos vivos, mas também o seu intelecto. Foi por isso que o Dullahan foi um monstro que superou o Leão de Ouro. No momento em que alguém fosse exposto ao ar frio, seus corpos ficariam paralisados e suas mentes ficariam quietas. Além disso, o frio que este Dullahan exalava era muito mais forte do que o dos Dullahans comuns. A energia dos mortos foi fortalecida por uma força desconhecida. Mesmo aqueles que usavam itens em preparação para enfrentar o Dullahan ficariam congelados. Porém, ao enfrentar esse frio, Li Jin não fez nada além de rir. O Anel de Lancelot nega a energia dos mortos. Este item é realmente incrível. O Anel de Lancelot. Na frente deste ringue, apenas ataques diretos funcionariam. Quiarralharra. Ao ver isso, a cabeça do Dullahan abriu mais a boca e gritou ainda mais alto. Não existia tal coisa de fugir para o destemido Dullahan. Em vez disso, ele pretendia esmagar seu oponente com uma força ainda maior. Como tal, o Dullahan abriu a boca o máximo que pôde e começou a construir seu poder. Cook. Naquele momento, uma lança apareceu de dentro da névoa negra e perfurou a boca aberta do Dullahan. Ao mesmo tempo, um brilho apareceu na névoa. Kinvoldin, vestindo a capa feita de couro do camaleão do deserto e empunhando a lança de Percival, apareceu. No momento em que a cabeça do Dullahan abriu totalmente a boca, é o melhor momento para atacar. Depois de um momento, Kinvoldin puxou a lança para trás, trazendo consigo a cabeça do Dullahan. Kahak. Quando a cabeça do Dullahan começou a emitir uma série de sons bizarros após ser perfurada pela lança, Kinvoldin recuou rapidamente. Li Jin também recuou após recuperar a espada do dragão celestial que estava presa no peito de Dullahan. Ao mesmo tempo, os zumbis que destruíram com sucesso o Golem correram para proteger o Dullahan. Aqueles que usaram suas habilidades para observar a distância só puderam observar com admiração. O momento foi perfeito. Qual é a situação? Isaac Ivanov roubou a cabeça do Dullahan. Demorou menos de um minuto para o Golem ser derrotado pelo exército zumbi. Eles não puderam deixar de sentir admiração pela capacidade de Kinvoldin de projetar e executar uma operação que tirou a cabeça do Dullahan, que era um dos elementos mais problemáticos, em tão pouco tempo. Claro, o Dullahan não tinha intenção de deixar Kinvoldin simplesmente fugir com a cabeça. Relinchar. Parecendo entender os desejos de seu mestre, o cavalo do Dullahan soltou um som estridente e se preparou para perseguir Kinvoldin. Foi então. Puk! Uma flecha voou à distância e cravou no peito de Dullahan. Parecia que o cavaleiro esqueleto estava pronto para realizar seu controle perfeito mais uma vez. Droga, eu fiz tudo isso só para conseguir essa cabeça estranha. Ao ouvir as reclamações de Li Jin, Kinvoldin puxou a cabeça do Dullahan da lança em vez de responder. Puk. Ele então quebrou a cabeça usando a lança de Percival. Rachadura.
A cabeça do Dullahan quebrou como um pedaço de gelo e uma bola de cabelo apareceu de dentro dela. Nona cauda da raposa de 9 caudas. Classificação, lendário. Nível requerido, nível 1 ou superior. Descrição. A nona cauda da poderosa raposa de 9 caudas tem um poder misterioso. Ao reunir todas as 9 caudas, o usuário ganharia o poder da raposa de 9 caudas. Todas as estatísticas mais 5%. Todas as resistências mais 10%. Quando equipado, o usuário emitirá um ar frio, congelando todos os inimigos. Isso dá 3. Ele colocou as mãos em outra cauda da raposa de 9 caudas. Naturalmente, Qin Voldin imediatamente colocou este item em seu inventário. Quando viu isso, Li Jinha não pôde deixar de perguntar. O que é isso? Algo bom. Eu sei que é bom, mas o que é? Qin Voldin ignorou a pergunta. Você fez um bom trabalho há um tempo. Agora que temos a cabeça, vamos pegar os braços e as pernas. Li Jinha ficou chocado com suas palavras. Você quer que eu faça a mesma coisa mais 4 vezes? Outros jogadores teriam morrido há muito tempo. Qin Voldin sorriu e disse. Estou feliz que você tenha aumentado constantemente a classificação de sua habilidade bênção do rio Estige. Meu Deus! Suas palavras foram tão ridículas que Li Jinha esqueceu como falar por um momento. De repente, Qin Voldin gesticulou em direção a Li Jinha. Ao fazer o gesto para calar a boca, Li Jinha apenas olhou para ele com uma expressão muda no rosto. Apenas. Depois de um tempo, uma voz veio de dentro da névoa negra. Isaac Ivanov. Elise Egon chamou Qin Voldin de longe. Vamos fazer um acordo. Vou te dar a varinha de Merlin e o anel do rei Arthur agora mesmo. Qin Voldin riu dessas palavras. Parece que Elise Egon também fez alguns cálculos. Capítulo 149. Era impossível determinar quantos itens lendários existiam no mundo. Por essa razão, todas as guildas e jogadores se esforçaram muito para garantir itens lendários e, por outro lado, ocultaram ou manipularam a existência ou informações de seus próprios itens lendários. O processo de transação de itens lendários também foi muito confuso. Estava tão nublado que ninguém seria capaz de ver ou entender nada a menos que já fosse um corretor. Foi por isso que Ossichan escolheu assumir o título de corretor. Graças a isso, ele tinha mais informações sobre itens lendários do que qualquer outra pessoa. Aquele maldito cajado de Merlin. Isso significava que ele estava bem ciente do nível de item do cajado de Merlin. Esse foi o motivo. Caramba! A razão pela qual ele xingava repetidamente com uma expressão sombria no rosto enquanto olhava para o Jajangmyeon à sua frente. Tudo começou quando a guilda Great One revelou a existência do cajado de Merlin. Trinity, o mestre da guilda Great One, revelou esse item ao mundo através de um talk show. Ela revelou o que era a varinha de Merlin e o que significava para Elise Egon ter tal arma. Pouco depois da notícia ser divulgada, a opinião pública mudou rapidamente. O acirrado debate sobre quem conquistaria a masmorra da Floresta Morta desapareceu como a neve no deserto. Em vez disso, o mundo inteiro acreditava que Elise Egon seria, sem dúvida, quem conquistaria a masmorra da Floresta Morta. Ao mesmo tempo, como se esperassem por esse momento, a mídia começou a retratar Elise Egon como um herói. Ela não era apenas uma heroína, mas a grande heroína que curou o orgulho ferido dos Estados Unidos. Não acredito que eles dariam tal item a um jogador abaixo do nível 100. Isso é tão sujo. O cajado de Merlin e o anel do rei Arthur eram itens de alto nível. Ugh, tão chato. Apenas possuir um desses itens já era suficiente para ser considerado um herói. E não foi apenas Ossichan quem pensou assim. Definitivamente há algum truque. Era basicamente dar mana ilimitada a um espiritualista que poderia ser considerado como tendo maior poder de fogo. De acordo com nossas investigações, a guilda Great One está se preparando para este ataque à masmorra há muito tempo. Os preparativos da Great One Guild até este ponto são basicamente perfeitos. A tal ponto que eles estavam até confiantes em apostar no anel do rei Arthur. Os subordinados de Ossichan também foram forçados a concordar com ele. Eles eram todos talentos que foram escolhidos e treinados pessoalmente por Ossichan, então eles também foram capazes de fazer simulações em suas cabeças. Eles calcularam a probabilidade de Qin Voldin ter sucesso na masmorra sobre Elise Egon e sua equipe. E atualmente a taxa de fracasso era inevitavelmente alta porque eles não tinham informações sobre a masmorra. O dividendo de Elise Egon foi de 1,2 vezes desde o anúncio. O dividendo de Qin Voldin aumentou até 5 vezes. Além disso, a maioria das pessoas no mundo compartilhou seus pensamentos. Isso não é bom. Não consigo comer. Eventualmente, Ossichan largou seus pauzinhos e deixou metade da tigela do Jajangmyeon que ele comprou com seu próprio dinheiro. Eu não acredito. Diante de uma visão tão ridícula, seus subordinados ficaram todos surpresos. Foi naquele momento. O ataque à masmorra foi bem sucedido. Ossichan fechou os olhos. Ele parecia um prisioneiro no corredor da morte esperando em sua cela que os guardas viessem e o levassem para a forca. Isto não foi um exagero. Neste momento, Ossichan até derramou lágrimas. Ele estava convencido naquele momento. Este é o fim. O conquistador da Floresta dos Mortos seria Elise Egon. E todo o dinheiro que ele apostou em Qin Voldin iria embora assim mesmo. Certo, então quem limpou? Ossichan, que passou a aceitar sua situação, calmamente fez essa pergunta ao seu subordinado com a expressão de um sábio, desapegado dos desejos mundanos. Qin Vo não, Isaac Ivanov será quem entregará o relatório da masmorra. O que? Naquele momento, Ossichan pareceu incrivelmente surpreso por um momento antes de parecer entender a situação e cerrar os punhos. Como eu esperava, era Qin Voldin. Eu te disse, não foi? Ele faria isso. Afinal, confiança e fé são muito importantes. Os céus finalmente recompensaram minha fé. Ossichan gritou essas palavras alegremente. Traga meu telefone. Sim. E traga o arroz instantâneo sobre o qual não contamos a Qin Voldin. Sim. Por que arroz instantâneo? O que você quer dizer? Vou misturá-lo com o resto do meu Jajangmyeon. Ou você espera que eu jogue fora? Hein?
Parecia que Osi-chan havia retornado à sua forma normal. Agora vamos conversar com o novo herói. E foi neste momento que se fez história. São Francisco, o local histórico onde o orgulho da Grande América foi gravemente ferido. E agora, outro evento histórico aconteceu ali. A limpeza da masmorra da Floresta dos Mortos. Gostaria de expressar a minha gratidão a este grande país por me dar esta oportunidade. Tal evento chegou ao fim seguindo as palavras de Isaac Ivanov, o conquistador da masmorra da Floresta dos Mortos. Um novo registro histórico foi escrito. E agora as consequências daquele momento histórico começaram a devorar o mundo. Isaac Ivanov conquista a Floresta dos Mortos. Isaac Ivanov cria uma nova lenda. Todos ficaram chocados com a atuação inesperada de Isaac Ivanov. Então eles fizeram outra aposta? Com o cajado de Merlin? Dê os itens para quem tem qualificação. Acho que preciso trocar de cueca. Isaac Ivanov é o único sucessor de Lee Se-jun. Você não pode compará-lo com jogadores comuns. E o mundo ficou ainda mais chocado ao saber do que aconteceu na masmorra. Ao mesmo tempo, as pessoas aplaudiram. Oh meu Deus, ele conseguiu passar por cima de Elie Zigon e vencer o Dullahan? Caçando o Dullahan sozinho? Como diabos isso é possível? Você não pode dizer que ele caçou sozinho. Se não fosse a grande escolha de Elie Zigon no final, o resultado poderia ter sido diferente. Foram aplausos pela decisão de Elie Zigon. Isso era compreensível. Tudo porque Elie Zigon decidiu entregar o cajado de Merlin e o anel do rei Arthur. Mesmo que Isaac Ivanov tivesse vantagem sobre o Dullahan, tomar tal decisão não deve ter sido fácil. Elie Zigon tomou a decisão de entregar o cajado de Merlin e o anel do rei Arthur para Isaac Ivanov antes de terminar de caçar o Dullahan. A guilda Great One pode ter perdido seus itens lendários, mas não perdeu seu orgulho e dignidade. Pode ser uma perda para a guilda dos grandes, mas é um ganho para a humanidade, que grande ditado. Este fato fez com que o mundo considerasse Elie Zigon uma grande perdedora. Ela tirou o máximo proveito da perda. Kim Voldin pensou o mesmo. Eu não esperava que ela me desse os itens antecipadamente. Logo depois de atacar o Dullahan e arrancar sua cabeça, Elie Zigon apareceu e deu os 2 itens para ele. Não foi sem custo. Além disso, no processo, ela não declarou quaisquer condições. Ela simplesmente aceitou sua derrota e entregou esses itens para Kim Voldin. Essa foi a parte que Kim Voldin mais apreciou. Deixou espaço. Se Elie Zigon tivesse tentado dar os itens a Kim Voldin enquanto declarava as condições, então Kim Voldin nem sequer teria olhado em sua direção. Mesmo que fizessem um acordo, se a transação fosse exposta ao público, todos saberiam que tinham feito um acordo. No entanto, ela rapidamente entregou os itens sem indicar qualquer preço. Para os jogadores que assistiam de longe, era como se a parte central de um filme tivesse sido removida repentinamente e eles não entendessem mais o que estava acontecendo. É claro que os outros jogadores observariam isso com alguma suspeita e alguns até sentiriam que Elie Zigon e Isaac Ivanov tinham algum tipo de acordo. No entanto, Elie conseguiu criar uma situação em que ainda havia espaço de manobra. Então eles vão tentar usar aquela sala para fazer algum truque. Em outras palavras, isso significava que nem Elie Zigon nem a Guilda dos Grandes tinham qualquer intenção de libertar Isaac Ivanov. Isso era de se esperar. Mas Kim Voldin não prestou muita atenção a esse fato. Em primeiro lugar, ele nunca esperou que o caminho fosse tranquilo depois de adquirir com sucesso os 2 itens. Isso fez de Isaac Ivanov um herói. Em vez disso, o que era mais importante para Kim Voldin naquele momento era o fato de Isaac Ivanov ter se tornado uma pessoa cujos resultados sempre superaram as expectativas. Um herói que vai além da imaginação. Era diferente de ser apenas um jogador muito bom. A diferença era a capacidade de dar esperança e criar milagres. Eu me pergunto que tipo de expressão Lee Se-jun está usando agora. Era o mesmo que Lee Se-jun era diferente do jogador médio. Em outras palavras, neste momento, aos olhos do público, Isaac Ivanov tornou-se uma entidade semelhante a Lee Se-jun. O tamanho da chama era muito menor que o do Salvador, Lee Se-jun, mas a luz que emitiam era a mesma. Uma pessoa que poderia substituir o Salvador caso encontrasse algum problema. Não deveria ser uma expressão agradável. Isso não foi bom para Lee Se-jun, que sempre brilhou mais porque era único. Foi por isso que Kim Voldin considerou o aumento na reputação como seu maior ganho na masmorra da Floresta dos Mortos. É uma pena que eu não consiga ver o rosto dele. Graças a Isaac Ivanov, a Guilda do Messias seria mais uma vez forçada a fazer grandes mudanças em seus planos. Claro, os ganhos que ele obteve ao completar a masmorra foram muito grandes. Pensando bem, a expressão de Park Shi também deveria ser bastante desagradável. O cajado de Merlin caiu em minhas mãos. Ele tinha o cajado de Merlin e o anel do rei Arthur. Para Kim Voldin, a falta de poder mágico sempre foi uma restrição. Então o valor desses 2 itens que poderiam tornar seu poder mágico quase ilimitado não precisava ser expressamente declarado. Estou mais curioso sobre o corpo do Dullahan. Além disso, desta vez, Kim Voldin conseguiu obter o corpo do Dullahan. Seguindo o Leão Dourado e o Ogro, um novo esqueleto ocupou um espaço no livro dos mortos. Apenas. O Dullahan tem a habilidade de usar uma montaria, então deve ser semelhante a um cavaleiro esqueleto. Seu aumento de poder foi indescritível. Foi por isso que ele estava confiante. Não há problema em se juntar ao ataque ao Atchlin Dungeon, que aparecerá em janeiro do próximo ano. Ele tinha confiança para caçar o Atchlin, que era o monstro mais forte que poderia aparecer nas masmorras do 3º andar. Tenho que atingir o nível 80 até lá. É por isso que Kim Voldin começou a se preparar, e eu deveria agradecer ao meu benfeitor. Capítulo 150. O maior beneficiário do ataque à masmorra da Floresta dos Mortos foi, claro, Isaac Ivanov. O que mais Isaac Ivanov ganhou nesta masmorra? Isaac Ivanov tira sorte grande. O valor das coisas que Isaac Ivanov ganhou nesta masmorra pode ser comparável aos ganhos de uma masmorra de 6 andares. Algumas pessoas estimaram que seus ganhos seriam ainda maiores do que os de uma masmorra de 6 andares.
Considerando o fato de que ainda não houve um ataque bem-sucedido a uma masmorra do 7º andar, pode-se dizer que ele ganhou a maior recompensa possível nesta masmorra. Não é de surpreender que aqueles que investiram em Isaac Ivanov também obtiveram alguns benefícios com sua conquista. Isaac Ivanov agradece a Park Yong-wan. Isaac Ivanov, isso só foi possível com a ajuda de muitas pessoas, incluindo Park Yong-wan. Principalmente Park Yong-wan. Isaac Ivanov menciona Park Yong-wan pelo nome. Além disso, até agora, o único patrocinador que Isaac Ivanov mencionou nominalmente foi Park Yong-wan. Isso não deu ao mundo outra escolha senão reavaliar Park Yong-wan, que patrocinava generosamente Isaac Ivanov. Park Yong-wan descobre um salvador que pode salvar o mundo. A Guilda Fênix pretende seguir o mesmo caminho que a Guilda Messias? Park Yong-wan, verdadeiramente o Cavaleiro das Trevas. A reputação de Park Yong-wan melhorou a um nível extremo, e a Guilda Fênix, que era considerada a raiz de todo o mal na Coreia, tornou-se uma guilda que se esforçou para seguir os passos da Guilda do Messias. Está cheio de novidades sobre Isaac Ivanov. Do ponto de vista de Park Yong-wan, isso o deixou tão feliz que ele não conseguia parar de sorrir. A percepção, que não mudou mesmo depois de gastarem muito dinheiro e esforço, começou a mudar justamente por causa do investimento em um jogador. Valeu a pena seguir suas palavras e investir nele. Tiramos a sorte grande desta vez. Por isso Park Yong-wan não se esqueceu de agradecer a Kim Woo-jin, que o aconselhou a fazer o investimento. Obrigado. Kim Woo-jin respondeu calmamente à gratidão de Park Yong-wan. Fico feliz em ajudar. Você não apenas ajudou. Para ser honesto, adoraria lhe dar um item lendário. Se eu pudesse pagar. Claro, isso foi apenas sua gratidão. Por que você queria me ver? Kim Woo-jin sabia que Park Yong-wan não era o tipo de pessoa que ligaria para ele apenas para expressar gratidão. Park Yong-wan também sabia disso. Portanto, ele não tentou fingir na frente de Kim Woo-jin, que já havia entendido suas intenções. Chamei você aqui porque tem um pedido. Um pedido? Em primeiro lugar, você tem que aceitar. Você não pode recusar. A expressão de Kim Woo-jin endureceu ao ouvir essa condição. Era claramente incomum não lhe dar a opção de recusar. Claro, uma grande recompensa será dada. Park Yong-wan sabia disso, então enfatizou a parte da compensação. Que recompensa? Depende do seu desempenho, mas posso garantir que você obterá pelo menos uma página de habilidade de classificação única. Pelo menos único? Park Yong-wan continuou explicando ao surpreso Kim Woo-jin. Um jogador solicitou que você fosse seu parceiro em uma masmorra. Parece que eles querem ver suas habilidades. Isso funciona porque eu também quero colocar alguém perto dessa pessoa. É como se você tivesse sido feito sob medida para esse papel. Com essas palavras, a expressão de Kim Woo-jin mais uma vez tornou-se rígida e séria. Quem é a pessoa que me solicitou? A expressão de Park Yong-wan também ficou séria ao responder. A pessoa que solicitou você é Isaac Ivanov. À medida que o nível de um jogador aumentava, também aumentava o seu valor. Ao mesmo tempo, o risco que o jogador tinha que assumir na masmorra era comparativamente maior. Foi por isso que todos os jogadores e guildas fizeram tudo ao seu alcance para aumentar sua taxa de sucesso em uma masmorra, mesmo que fosse só um pouco. É claro que havia certas maneiras de aumentar a taxa de sucesso que funcionavam melhor do que outras. Uma delas era atacar a masmorra com jogadores habilidosos. Não importa quão bem preparados eles estivessem, se o nível de habilidade dos jogadores que participaram do ataque à masmorra fosse baixo, a probabilidade de sucesso também seria baixa. Qual é a próxima masmorra agendada de 3 andares para a Guilda Great One? Entre em contato com a Guilda da Fronteira. Pergunte se eles têm mais vagas para o próximo ataque à masmorra do 4º andar. Orochi, ainda não há notícias do ataque à masmorra do 3º andar? Foi por isso que jogadores e guildas prestaram muita atenção ao cronograma de ataque às masmorras de jogadores talentosos. O mesmo aconteceu com a imprensa. Não foi possível entrevistar os jogadores na masmorra, então eles usaram todos os meios necessários para contatar jogadores conhecidos antes de atacarem a masmorra. Este período foi comumente referido como a tempestade. Porém, se o alvo não fosse apenas um jogador comum, mas o personagem principal de um acontecimento histórico, então não poderia mais ser chamado de tempestade, mas sim um tufão. E o tufão causado por Isaac Ivanov havia começado. Qual é o próximo alvo de Isaac Ivanov? O que Isaac Ivanov fará a seguir? Os rumores sobre a transferência da guilda de Isaac Ivanov são verdadeiros? O boato de que Isaac Ivanov está recrutando membros do partido é verdade? A mídia prestou atenção suficiente a cada movimento seu para criar uma categoria de notícias chamada Isaac Ivanov. Isaac está mudando de guilda? Há um boato de que ele está se juntando à guilda do Messias. Não havia um boato de que ele iria se juntar à guilda dos grandes? O Merlin's Staff não é sua taxa de transferência? Há rumores de que Isaac Ivanov está encerrando seu jogo solo e recrutando membros para o grupo. Isaac já não tinha um companheiro de equipe? Acho que não. Ele não quer. E a opinião pública tornou-se mais combustível para o tufão, espalhando novas suspeitas e rumores no palco criados pela mídia. Claro, foram as guildas as mais afetadas pelo tufão. Em particular, aqueles jogadores que estavam ativos em masmorras de 3 andares, cujos destinos poderiam mudar dependendo dos movimentos de Isaac Ivanov, estavam desesperados. Descubra qual é o próximo passo de Isaac Ivanov. O que aconteceu quando você contatou o lado de Isaac Ivanov? Você pode se juntar a ele em seu próximo ataque à masmorra? Se você ficar com Isaac Ivanov, você pode limpar a masmorra. Acima de tudo, o fato de Isaac Ivanov ter concluído todas as masmorras das quais participou, com resultados que superavam em muito bom senso, tornou as reações dos jogadores e das guildas ainda mais sensíveis. Não há problema em perder algum dinheiro. Afinal, não há nada mais seguro do que atacar uma masmorra com ele. Se você não conseguisse limpar uma masmorra, você morreria, por isso não havia nada mais procurado do que um jogador que pudesse eliminar o risco de fracasso.
Ou seja, jogadores do mesmo nível de Isaac Ivanov não o consideravam mais um competidor. Eles simplesmente olhavam para ele como um ser que poderia mantê-los vivos. O mundo inteiro foi varrido pelo tufão de Isaac Ivanov. Claro, houve quem gostasse do passeio. Park Yong-hwan foi um deles. Muitas pessoas lhe fizeram perguntas sobre Isaac Ivanov, já que ele era o único patrocinador chamado pelo nome até agora. Falarei com ele por você quando vir mais tarde. Eles queriam saber se ele poderia ajudá-los a construir pontes com Isaac Ivanov, o que poderiam fazer para patrocinar Isaac Ivanov e se ele era sua arma secreta. Todo mundo está me perguntando sobre Isaac Ivanov agora. Ele recebia ligações após ligações sobre Isaac Ivanov, a ponto de precisar comprar um novo telefone. Esta é a primeira vez desde que me tornei jogador que me fazem perguntas como esta. Esta foi uma experiência estranha para Park Yong-hwan, que foi um dos jogadores mais fortes da Coreia, que limpou com sucesso 2 masmorras do 6º andar e foi considerado um dos mestres da Guilda Fênix. Não é tão ruim. Ele gostou bastante da experiência. Seria estranho se ele não estivesse feliz em uma situação em que seu próprio valor aumentasse enquanto ele simplesmente ficasse sentado em uma sala. Especialmente numa época em que o valor de uma pessoa só poderia ser aumentado criando resultados com as próprias mãos. E não era apenas o seu valor que estava aumentando. Houve também muitas pessoas que lhe prometeram grandes recompensas com a condição de que ele os ajudasse a estabelecer uma ligação com Isaac Ivanov. Eu não esperava que nem mesmo a Guilda do Messias viesse até mim. Até a Guilda do Messias entrou em contato com Park Yong-hwan para descobrir informações sobre Isaac Ivanov. Mesmo assim, eles ficaram com vergonha de usar o próprio nome. Então, eles só me contataram por um caminho diferente. Claro, não era a rota oficial. A Guilda do Messias o abordou usando um nome diferente. No entanto, Park Yong-hwan tinha a capacidade e a rede de inteligência para descobrir a origem dessa rota. Parece que Isaac Ivanov tem poucos contatos. Em outras palavras, havia muito poucas pessoas no mundo que pudessem contatar Isaac Ivanov da mesma forma que Park Yong-hwan. Certo, eu tive sorte. De certo ponto de vista, Park Yong-hwan pode ser considerado sortudo por ter uma maneira de entrar em contato com Isaac Ivanov. Se não tivéssemos aprendido que ele queria a habilidade Cavaleiro Esqueleto, nunca teríamos tido essa oportunidade. Ao relembrar esse incidente, Park Yong-hwan sorriu. Então hoje é o dia em que Kim Woo-jin conhece Isaac Ivanov? Foi dito que é apenas um encontro com o parceiro de Isaac Ivanov. Você quer dizer o cara chamado Spashiba? Seu nome correto é. Esse foi o motivo. Eu não preciso saber o nome dele. Eles terão como alvo uma masmorra logo após a reunião, certo? Sim, é o que afirma o cronograma que nos deram. Apenas. A razão pela qual ele não poupou nenhum investimento para esta entrevista. Foi então. Bip. Uma mensagem de texto chegou ao telefone da secretária de Park Yong-hwan e depois de lê-la, seu rosto ficou um pouco tenso. O sinal do dispositivo de rastreamento anexado a Kim Woo-jin desapareceu. Parece que a reunião começou. Park Yong-hwan sorriu com essas palavras. A segurança deles é bastante completa. Eu gosto disso. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.